Nós estamos diante, no mínimo, de um exemplo muito bem delineado de descaso, né? Julgando-se invulneráveis, administradores públicos no Brasil costumam tratar cidadãos vulneráveis de forma inadequada. Aqui, claramente, a prefeitura estava tratando de forma inadequada cidadãos vulneráveis da cidade de Porto Alegre. Contrato com essa pensão vigia desde 2017 e vai sendo renovado, né? 225 mil por mês não é uma cifra negligenciável, né? Dependendo de quantos hóspedes estavam ali por conta da prefeitura, é um dinheiro razoável, né? E o mínimo que uma prefeitura deveria fazer é verificar se aquela pensão para onde estão sendo enviados os, os cidadãos, os brasileiros, que estão ali no limite da sua condição de existência, se aquela pensão está aparelhada para receber e para tratar com decência essas pessoas, né? E aqui nós estamos vendo, porque o incêndio já se consumou, morreram 10 pessoas, 7 foram hospitalizadas. Está claro que não tinha, a pensão não era um local adequado para abrigar nem pessoas vulneráveis, nem pessoas invulneráveis. E o Corpo de Bombeiro confirma que não havia nenhum plano de prevenção ou de combate mesmo a incêndio, né? Então, deu no que está dando, né? E claramente estamos diante de um episódio que revela um descaso hediondo em relação a essas pessoas que estão ali realmente no limite. Quando você precisa do socorro do Estado, nesse ponto, precisa da assistência do Estado para obter um teto, é porque você está no limite, você está realmente naquela situação limítrofe, né? E aí você ser enfiado num lugar como esse, sujeito a um incêndio, sujeito à morte, aí a pessoa fica pensando, teria sido melhor até talvez ficar na rua, né? Então realmente tem um caso aí claro de descaso. Aí precisa ver se e a investigação vai mostrar, não cabe a nós sermos aqui irresponsáveis, né? É preciso fazer a perícia, ver o que aconteceu de fato, né? Se houve crime, né? É, se não intencional, por negligência. Então, é preciso aguardar a investigação, Fabiola, a perícia que está sendo feita, evidentemente, mas o descaso, esse é nítido e esse é incontornável. Porque é algo que poderia ser prevenido, né, Madeleine? Tá desligado o seu som, Madá. A gente ainda vai ter essa confirmação de como foi exatamente, se algo poderia ter sido feito. Para evitar o incêndio, a gente não sabe se poderia ter sido feito. Agora, para retirar as pessoas vivas, será que não poderia ter sido feito? Essas são as perguntas que ficam diante de uma coisa, assim, é triste demais, né? Dá uma sensação de falência como sociedade, porque não é uma coisa assim de que essas pessoas estavam abandonadas, elas estarem ali significa que toda a sociedade daquele local resolveu dar o seu dinheiro por forma de impostos para que essas pessoas que estão no limite do desespero e do desamparo tenham alguma condição de vida digna e não tiveram e morreram no incêndio. E toda vez que eu vejo um caso assim, aí além do mais, esse sendo no Rio Grande do Sul, esse é em Porto Alegre, mas eu fico lembrando aqui da história da Boate Kiss, que é lá do ladinho, em Santa Maria. Os problemas que depois foram surgindo com relação à fiscalização, como disse o Josias, essa fiscalização estava em dia, estava se fazendo tudo corretamente. Quem assistiu o documentário da Boate Kiss, vê os depoimentos que a gente tem depois, estava tudo errado. O julgamento, depois a gente vai ver, dá nervoso. Os pais dos adolescentes que morreram
foram julgados antes dos criminosos, porque eles tinham dito que o Ministério Público estava demorando demais e eles foram processados. E nós estamos falando aqui de uma classe média de centenas de pessoas que se uniram, de um caso de repercussão nacional, que não só de repercussão, mas de comoção nacional, para o qual se exigia uma solução imediata. A solução já foi essa vergonha. Eu fico me perguntando qual é o desfecho que vai ter esse caso. Eu fico me perguntando, vai ter um desfecho? Ou daqui uma semana tem outro escândalo e essas pessoas vão ser esquecidas? Toda vez que eu vejo uma notícia assim, eu fico super aflita, porque a gente nunca sabe quando a gente está falando da notícia que vai ser levada a sério pelas autoridades ou da notícia daquelas pessoas que vão ser um número na estatística e vão ser esquecidas. E a resposta das autoridades, né, ô Josias, até agora, a fala, são adequadas, tá no caminho que a gente espera? Eu não acho não, Fabiola, porque diante de um caso como esse, o que é que tem que dizer a autoridade, né? Não adianta vir a solidarizar-se com as vítimas, né? Tem que chegar e falar francamente, olha, houve um erro, é preciso reparar esse erro, assegurar a eventuais sobreviventes ali uma indenização qualquer, familiares de quem morreu, e corrigir, tem que reconhecer, as pessoas têm que ter responsabilidade pelo que fazem, né? Se um prefeito não tem a obrigação de saber tudo o que está sendo feito no âmbito da prefeitura, mas ele tem sim a obrigação de reagir adequadamente quando algo de errado fica muito evidente. Nós estamos evidentemente diante de algo que deu errado, né? A prefeitura está pagando uma certa quantia para abrigar pessoas que não tinham teto numa determinada pensão. Essa pensão não tinha condições mínimas de receber essas pessoas. Então, o que é que cabe ao prefeito? E eu vi aqui as declarações do prefeito, não vi nada que se pareça com isso. De cara, admitir que deu errado, que a prefeitura errou, que a prefeitura abrigou pessoas num local que não estava aparelhado para servir de abrigo. Uma pensão que estava sem alvará do Corpo de Bombeiros, tanto que o incêndio está aí, não é? Então, a prefeitura precisa, na primeira hora, na primeira declaração, assumir as suas responsabilidades, se comprometer com a reparação do que for possível reparar e informar imediatamente, não é? Vou verificar o contrato. Não, vamos suspender imediatamente esse contrato, vamos responsabilizar o prestador do serviço e vamos procurar um local adequado para que a prefeitura faça essa sua obrigação de oferecer abrigo a quem está na rua, não é? Então, não me parece, está de longe, nem de longe, adequada a qualquer manifestação, que pelo menos as que eu vi até agora, não me pareceu nem de longe, Fabiola, algo adequado, que seja compatível com o que aconteceu.